Vocês estão preparados? Deus é bom. Então, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, por gentileza, para que nós começássemos orando, né? Consagrando ao Senhor o nosso coração, que é aí o solo onde essa semente vai ser plantada. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este estudo, te agradecemos por este tema que foi colocado no coração do nosso pastor Luiz. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que nós aprendemos até aqui, e nós cremos que isso não vai ficar apenas no conhecimento teórico, Senhor, mas que isso vai ser praticado na nossa vida, no nosso dia a dia, porque nós precisamos dessa palavra, nós precisamos viver ela, Senhor, e certamente, Pai, ao vivermos essas palavras, nós vamos colher os bons frutos que ela vai trazer para nós, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo estar aqui neste lugar, nos conduzindo, Senhor, à Tua perfeita vontade, e nós te damos graças porque a nossa mente não vai estar dispersa, o nosso coração vai estar aberto e sensível a ouvir a Sua voz, Senhor, e eu te dou graças, Pai, por todo aquele que está aqui neste lugar e vai ouvir agora, mas eu também te dou graças por aqueles que vão ouvir, Senhor, através das gravações, e eu creio que a Tua unção, que despedaça o jugo, que despedaça, Senhor, todo o engano, toda mentira, Senhor, toda sedução, influência, Senhor, demoníaca, Pai, para fazer com que eles venham pecar e venham sair de debaixo da Sua mão poderosa, Senhor. Eu declaro que seja destruído na vida dos meus irmãos, Pai, e que eles sejam fortalecidos em Você e na força do Seu poder, Pai, para resistir, Senhor, ao diabo, Pai, e para vencer, Senhor, porque eles já são mais do que vencedores em Cristo. No nome de Jesus, amém. Amém. Então, hoje nós vamos dar sequência, finalizando, né, o nosso estudo sobre temor a Deus. No primeiro culto, nós aprendemos o que significava o temor, né, o que era o temor e o que não era temor. No segundo, nós vimos que o temor também está vinculado ao nosso coração, que é uma atitude, uma disposição do coração de cada um de nós, ou seja, não é um sentimento, não é quando eu estou com vontade, não é quando está tudo legal, quando está tudo bem, ou quando está favorável, realmente é uma escolha, né? É uma decisão, assim como o amor também é uma decisão e não um sentimento. Na última quinta-feira, nós aprendemos também que o temor a Deus ele não foi abolido pela graça, né? Jesus, ele conquistou para nós o lugar original que Deus planejou para nós, mas com um preço de sangue, não para nos dar um cheque em branco para a gente viver uma vida de pecado e está tudo bem. Não, pelo contrário, para que agora nós vivamos muito mais em temor a Deus, porque fomos comprados não por sangue de animais, mas pelo sangue do próprio Filho de Deus, que é Jesus, para que a gente não viva mais para nós, mas vivamos agora para Ele. Amém? Então, hoje, dando continuidade, como eu falei para vocês, hoje nós vamos pegar a parte que é resistindo, né, ao diabo. Né? E é claro, e a Bíblia deixa claro que existe um inimigo das nossas almas, que é o diabo. Se a Bíblia não quisesse, ou Deus não quisesse que nós soubéssemos que Satanás existe, ele nem estaria na Bíblia, tá? Mas se ele está na Bíblia, é porque é importante que a gente entenda que ele existe, tá? Ele existe e ele está no mundo, né? O Satanás não está nos céus, né? Ele está no mundo, tá? E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ok? Quem é o maligno? É a antiga serpente, que é Satanás, né? O influenciador, o sedutor das nações, a palavra fala. E o trabalho dele é fazer com que você faça o que ele fez. Se rebelar contra Deus, se voltar contra Deus, pecar e fazer as suas vontades, as vontades carnais, vontades que não são agradáveis ao Senhor, que magoam o coração de Deus. Mas não é só magoar o coração de Deus, além disso, ela separa você de Deus. Então, isso é muito importante, porque o que nos separou de Deus lá no Éden foi justamente o pecado, né? Foi o pecado. E o que pode separar o homem hoje de Deus, se não fosse por causa de Jesus ou do sangue dele, seria novamente a mesma coisa. O pecado, né? E o pecado, da mesma forma como o temor ao Senhor, ele está vinculado ao nosso coração, à nossa disposição de amar a Deus, de obedecer ao Senhor. O pecado também está batendo a porta do coração da gente, né? Para que a gente tenha a disposição de pecar também, tá? A Bíblia fala que existe essa luta, que a carne, né, ou o homem carnal, existe essa luta do homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal,
né, os desejos carnais e o desejo do homem espiritual. Então, às vezes, a sua carne vai querer fazer coisas que não são agradáveis, porque ela é guiada pelas emoções, ela é guiada pelo que toca, ela é guiada pelo que vê, ela é guiada pelo que ouve, pelo ambiente, pelo clima, pela música que está tocando, certo? Mas o seu espírito não é guiado por essas coisas. O seu espírito é guiado pelo Espírito de Deus, porque você já é recriado, você já é uma nova criação, como a gente já relembrou e aprendeu aqui também na última ministração. Então, vamos lá. Vamos começar lendo lá em 1 Pedro 5, versículo 8. A gente vai ler o versículo 8 e 9. Vou ler junto com vocês para ficar a mesma versão, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabe, vamos entender aqui a primeira parte, lá em 1 Pedro 5,8, que diz o quê? Sejam, por gentileza, sejam o quê? Sóbrios, né? Sejam sóbrios e sejam vigilantes. Ou seja, ei, você não pode estar andando por esse mundo de qualquer forma, tipo, sem consciência, até porque uma pessoa sóbria, ela não está bêbada, embriagada. Um bêbado cai no chão, faz umas coisas sem lógica, faz um monte de... Se fosse no Nordeste, seria um monte de palhaçada, né? Aqui deve ter alguma outra palavra que queira dizer o significado disso, mas faz coisas que não são legais, tá? Mas a Bíblia está falando que a gente deve ser o oposto de um bêbado. A gente deve ser alguém que está sempre consciente, alguém que está sempre alerta, acordado, lúcido e vigilante, porque temos um inimigo, certo? Não é que tipo, a gente vai estar com medo do diabo, mas a gente sabe que ele existe. Se a gente sabe que ele existe, a gente tem que ficar atento, tá? E aí diz assim, que o inimigo de vocês, ou seja, o diabo, né? Ele anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para o quê? Para devorar. E aí, jus o ditado, né? Já conhecemos o ditado popular que diz que a ocasião ou a oportunidade faz o ladrão, tá? O ladrão, normalmente falando, ele procura a facilidade ou brechas ou oportunidades para poder roubar um celular, roubar uma chave, roubar um carro, ou fazer mal a alguma pessoa. Ele não vai procurar uma pessoa que está difícil. Ele vai olhar e falar assim, rapaz, daqui que eu chego nessa pessoa, não vou não. Ele vai procurar lugares onde tenha facilidade para que ele possa fazer aquilo que ele quer. Então, veja, nós precisamos entender que Satanás também trabalha dessa forma. Ele trabalha buscando momentos oportunos para nos tentar. Ele não vem nos tentar no momento que nós estamos fortes, tá? Ele vem nos tentar em momentos difíceis, que a nossa carne possa estar fraca por causa da alma, né? E é nesse momento que ele vem em momento oportuno, porque a oportunidade faz o ladrão, ele vai vir nesse momento, mas a gente já vai chegar ali, tá? Então, para a gente entender também que Satanás, ele trabalha de forma, vamos dizer assim, sorrateira, porque ele é uma pessoa do mal, ele é uma pessoa maligna. Então, as armas de Satanás, elas não são armas lícitas como as armas de Deus. As armas de Deus são verdadeiras e são justas e são legais, não é? Deus trabalha pela justiça, mas Satanás trabalha pela mentira, tá? A Bíblia fala que Satanás, ele é o pai da mentira. Jesus mesmo disse que ele é mentiroso desde o início. Então, Satanás, ele não vai chegar para você como Satanás. A Bíblia fala que ele pode até se transformar em anjo de luz para enganar, para seduzir, para convencer, para conquistar, para fazer o que ele quer fazer ali. Então, ele vai usar das armas que ele tem, né? E muitas delas é a mentira, para poder persuadir e enganar as pessoas para que elas caiam em sua armadilha. Então, a gente vai entender que uma armadilha, ou a isca de Satanás, até tem um livro que se chama A Isca de Satanás, né? Vamos pensar, um pescador, quando ele vai pescar um peixe, a isca é uma armadilha para o peixe, certo? O interesse dele é pescar o peixe. Qual peixe? O que vem, irmão. Ele não está lá, ele nem está vendo onde os peixes estão. Ele vai jogar a isca e ele vai lá que venha algum e que morda essa isca.
Só que, sabe, eu nunca vi um pescador, ele compra minhoca, geralmente, minhoca, ou, tipo, depende, se ele tiver uma espécie específica de peixe que ele queira pescar, ele vai atrás da comida que vai atrair essa espécie de peixes. Porque tem peixe que não come de tudo, tá bom? Então, assim, ele não vai colocar lá, eu vou, tipo, sei lá, não entendo muito de pescaria, não sou pescadora, nunca pesquei ainda, né? Mas, vamos lá. Tem algum peixe que gosta de comer minhoca, mas tem outro que não come minhoca, certo? Tipo, como outra coisa. Então, ele vai lá, escolhe o que é que vai atrair para mim. Esse peixe gosta de comer minhoca, então eu vou pegar umas minhoquinhas, vou levar e vou lançar no rio para que esse tipo de peixe venha aí, morda a minhoca, certo? Então, o peixe, obviamente, ele vai estar no mar procurando o quê? Comida, ou no rio, procurando comida, sabe? Se ele colocar outra coisa lá, o peixe não vai vir, o peixe vai vir atraído pela comida. Aparentemente, o peixe pensa que é o quê? Que é comida fácil. Que é uma comida fácil. Opa, passei o dia todo procurando comida, não achei, agora de repente apareceu uma do nada, né? Então, ele vai lá, morde. Só que ao morder, o peixe, ele é tragado e ele vai ser, tipo, morto, né? Ele vai morrer, aquilo é morte, tá? Então, é tipo um engano, certo? Satanás, ele também trabalha dessa forma, né? Aparentemente, parece que é algo bom, aparentemente, parece que é sorte grande, aparentemente, parece que vai dar coisa boa, mas, no final, são caminhos de morte. Então, a gente precisa entender que uma armadilha, naturalmente falando, ela significa que qualquer pessoa que já tenha feito uma armadilha para animais, né, ela vai saber que ela precisa de duas coisas para ter sucesso. Primeiro, a armadilha deve estar bem escondida. A armadilha sempre está, tipo, escondida, né? No caso, a maioria se for um animal na terra, e na esperança de que o animal não a veja e tropece nela. E também deve haver uma isca para atrair o animal para dentro da armadilha mortal, certo? Então, a gente sabe que se for um animal na terra, vai ter que estar escondido ali, de um jeito, né? A gente vai ter por ratoeira, vai ter que estar uma comida ali também, o rato passa e morre. E qualquer outro animal que for escondido para ele, tipo, ser enganado e cair dentro da jaula de alguma coisa e seja preso, seja fisgado ali, seja pego, né? A gente vê também assim que para homens, em meio a guerras, os homens têm aí campos minados. As minas, elas não ficam expostas, tá? Lá em Israel, tipo assim, no Brasil nunca vi, se tiver, eu não conheço, né? Então, assim, meu primeiro contato com um campo, digamos assim, minado, foi lá em Israel, quando eu estive lá, e não sou acostumada com isso aqui no Brasil, nem vocês. Então, imagina você chegar num lugar, cuidado, você não pode passar para ali, porque ali tem um campo minado, você não sabe onde tem uma mina, você pode perder uma perna, ou até mesmo morrer, não é? Então, assim, entenda que andar no campo de Satanás é andar em um campo minado, porque Satanás, ele quer te explodir. Ele quer destruir a sua vida, quer destruir o seu casamento, quer destruir a sua família, quer destruir as suas finanças, quer destruir a sua saúde, quer destruir o seu corpo e quer que você morra cedo. Esse é o interesse de Satanás, né? E você pode dizer, mas tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro, fazendo o mal, tem pessoas que estão tipo, curtindo a vida, que são ricos e xizes, e irmãos, isso é só engano. E enquanto Satanás estiver usando elas são apenas um instrumento dele que está sendo usado. Quando ela não tiver serventia, ele joga fora. Não existe sentimento por essas pessoas. Satanás é um traidor. Se ele traiu a Deus, você acha que ele não vai trair as pessoas? Não respeitou nem o seu próprio Criador, vai respeitar algum ser humano que fez algum pacto com ele ou deixou de fazer? Não é uma pessoa que tem palavra. Tá? Então, assim, nós precisamos entender isso. Então, a gente vai aprender hoje que como nós podemos, como é que Satanás nos tenta. Ele nos tenta como ele tentou Jesus. Jesus foi tentado? Sim. Então, ele vai nos tentar como ele tentou o nosso Salvador. Tá? E da mesma forma que Jesus venceu Satanás, porque Jesus o venceu, nós também podemos vencer o diabo. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores, porque assim, sinceramente, nenhum de nós
conseguiria vencer as astúcias de Satanás, né? O engano de Satanás. Mas em Cristo, nós já somos mais que vencedores, porque Ele já venceu por nós e Ele hoje nos capacita para o vencer e resistir também às armadilhas do inimigo, tá? Então vamos ler lá em Lucas 4,13, nós vamos ver ali um pouco da tentação de Jesus Cristo, lá no deserto, né? Em Lucas 4,13, onde diz assim, eu vou começar do final, mas depois eu volto para o começo, tá? Do final que eu digo do versículo lá, da tentação. Tendo terminado todas estas tentações, que nós vamos ver daqui a pouco, o diabo deixou até a ocasião o quê? Oportuna. E aí a gente volta para aquilo que a gente viu aqui ainda agora, que o ladrão, e Satanás é um ladrão, ele busca uma oportunidade. Então, ele foi atrás de Jesus para o tentar em um momento oportuno. Como ele não venceu, a Bíblia não fala que ele nunca mais voltou, ele diz que ele o deixou até uma ocasião oportuna para tentar Jesus, certo? Então ele estava de olho na situação para poder vir tentar. Então, entendamos que se ele fez isso com Jesus, ele também vai querer fazer comigo e com você, tá? Então, lembrando que a ocasião faz o ladrão, mas vamos dar sequência aqui. Lucas 4, a partir do versículo 1, por gentileza. Diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles ele teve fome. Primeira oportunidade de Satanás, fome, ok? Fome, se a gente for, é uma necessidade fisiológica de todo ser humano, na verdade, né? Basicamente a maioria até dos animais também. Então, como seres humanos, nós temos uma necessidade chamada fome fisiológica. Nós precisamos comer para alimentar esse corpo, para dar a ele energia, né? Para nos mantermos aí vivos, tá? Então, a fome, ela faz parte das nossas necessidades. Se alguém também aqui, eu trouxe assim como exemplo, porque as necessidades humanas, elas também são estudadas, né, na universidade ou em cursos técnicos, em algum curso aí você pode ter estudado, e as mais conhecidas ali, vamos dizer assim, no meio científico, né, é a pirâmide de Abraham Maslow, certo? E ela tem uma pirâmide com essas necessidades do ser humano, e as necessidades fisiológicas do ser humano, elas são a base, tá? Ou seja, é a principal, né? Primeiro o homem ele quer essa necessidade, depois ele vai seguindo para as demais necessidades. E eu só vou ler aqui para vocês verem as necessidades dos homens, porque Satanás ele vai tentar dentro dessas necessidades aqui. A base são as necessidades fisiológicas, que eu já vou explicar para vocês o que elas são. Depois vem a questão de segurança, depois vem as necessidades sociais, né, de relacionamento, depois vem a questão de status, de ser estimado, e por último vem a necessidade de autorrealização. Então, esse estudo diz que todos os seres humanos têm essas necessidades, tá? E com relação à necessidade fisiológica, que era o caso de Jesus, que estava com fome ali, são as necessidades que se relacionam-se com o ser humano por ser um ser biológico. E elas são as necessidades mais importantes. É a necessidade de manter-se vivo, de respirar, de comer, de descansar, de beber, de dormir, de fazer necessidades fisiológicas, né? Número 1, número 2. E até eles colocam aqui até de ter relacionamentos sexuais, certo? Então, isso aqui é o que está lá nas questões científicas, ok? Tá? E a gente vê que Satanás tenta nisso aqui. Ou não tenta? Na questão das relações sexuais, ele tenta muitas pessoas. Tá? Então, a gente vê que o diabo esperou Jesus ter fome. 40 dias sem comer. Ele falou, esse é o momento, porque ele está com fome. Se ele não tivesse com fome, quando eu poderia tentá-lo? Mas agora que ele está com fome, né, vamos tentar Jesus. Tá? E aí a gente vê que o diabo, ele vai falar o quê? O diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme naquilo que você precisa, em pão. Mas veja como Satanás veio tentar Jesus Cristo, né?
Sabe, parece aquelas, quando você é criança, não sei, assim, quando eu era criança, agora adulto, o pessoal não costuma fazer isso, mas quando eu era criança, assim, eu duvido que você nade até aquela parte do mar. É mais ou menos desse jeito aí. Se você não nada até ali, é porque você, tipo, Aí falavam, né, brincando, o mais fraco, tipo, a mulher do padre, não sei o quê, com essas brincadeiras, tá? E muitas vezes a pessoa vai, tipo, eu vou provar que eu posso, que eu consigo, eu vou lá. Né? Então, aí Satanás já vem, tipo, provocando. Ei, tu é mesmo filho de Deus? Eu duvido. Se tu é mesmo, manda transformar essa pedra aí em pão. Para tu me provar que tu é mesmo filho de Deus. Tipo assim, eu não estou acreditando que tu é filho de Deus, né? Eu preciso que você me prove transformando essa pedra aí em pão para eu entender que você de fato é o filho de Deus. Tá? Então, assim, Satanás também vai vir para nós dessa forma. Ei, tu é filho de Deus mesmo? Então, por que tu não faz isso? Então, não nesse caso aqui, mas vamos dizer outras situações. Então, porque nem todo mundo que tu ora recebe o batismo no Espírito Santo. Exemplo, que ele pode tentar dessa forma. Né? Eu já li um livro do Kenneth Hagin que ele mesmo falou que muitas pessoas iam à frente, mas nem todas recebiam o batismo no Espírito Santo. Ele falou lá uma quantidade de pessoas que foram à frente e receberam o batismo, mas somente 13 naquele dia receberam. Então, irmão, se você já orou por alguém e ele não recebeu o batismo no Espírito Santo naquela hora, fique em paz, não tem nada errado com você. Tá? Vai ser no tempo de Deus, vai acontecer. A sua parte é orar. Né? Agora, o momento certo, Deus é que sabe de cada pessoa. Fique tranquilo. A pessoa pode receber até em casa sozinha. Ela e Jesus. Né? Mas, tipo, não fique pensando, ela não recebeu, eu fiz algo errado. Eu não sou filho de Deus. Né? Porque Satanás vem nessas situações assim para dizer, não é não, porque tem alguma coisa errada aí. Que não aconteceu. Tá? Então, a gente vê, né, que ele veio tentar Jesus Cristo aqui já o importunando ou afrontando Jesus com relação à identidade de Jesus Cristo. Né? E depois de tudo isso, a gente vê que Jesus ele resistiu ao diabo, certo? Ele vai resistir e ele vai dar uma resposta. Lá ele diz, Jesus respondeu, no versículo 4, que está escrito, nem só de pão viverá o homem. A gente viu que Satanás nos tenta como tentou Jesus e nós vencemos Satanás como Jesus venceu. E Jesus ele vence dizendo, está escrito, ou seja, a palavra de Deus diz que nem só do pão natural eu vou viver. Mas entenda também uma coisa aqui, irmão, por que Jesus deu essas respostas para Satanás? Jesus estava há 40 dias, ele não estava numa balada. Jesus não estava há 40 dias pecando. Jesus estava há 40 dias se consagrando a Deus, em jejum, em oração, na presença de Deus. Por isso que ele pôde dar essas respostas e por isso ele pôde resistir. Se ele não tivesse naquele ambiente, ele não estaria forte, porque já ouvimos aí, né, em outras ministrações, de que se você tivesse, hipoteticamente falando, uma briga de 2 cães, e você alimentasse um e não alimentasse o outro, quem ia ganhar a briga era o que estava alimentado. Digamos que um cão seja a sua carne e que o outro cão seja o seu espírito. Jesus ele tinha alimentado o espírito dele durante 40 dias. Então ele estava apto a resistir às tentações. O oposto disso também é verdadeiro. Se o seu espírito não estiver forte, você não vai conseguir resistir. Então, oração e jejum não ficou também na velha aliança. Porque o nosso mestre Jesus orava e jejuava. Eu não estou dizendo aqui que você vai jejuar os 40 dias que Jesus jejuou, porque nem todo mundo consegue fazer isso. Mas você poderia jejuar 40 dias de Netflix. Você poderia jejuar 40 dias do YouTube, se for preciso, de uma série que você gosta de assistir, e dedicar esse tempo que você está dedicando a isso, a ouvir a palavra, a ler um livro com um tema específico que vai te ensinar alguma coisa sobre unção, sobre graça, sobre Jesus, sobre finanças na Bíblia, sobre casamento cristão, ou está orando em línguas.
Você pode jejuar outras coisas, mas às vezes eu jejuo o meu suco predileto. E é difícil resistir, porque parece que quando eu jejuo o meu suco, parece que ela aparece todo santo dia. Quando eu não estou jejuando, eu falo, cadê o meu suco? Mas quando eu estou jejuando, ela aparece todo dia. Aí, meu Deus do céu. Mas tem que ser forte ali para resistir. Então, não quer fazer um jejum 100% de comida de tudo? Jejum uma Coca-Cola que você gosta de tomar. Jejum Guaraná, jejum alguma coisa, um bolo, um doce, não sei. Mas jejum alguma coisa para mostrar que você é quem manda e não a sua carne. Então jejuar um celular é ali. Pode ser usar o celular só para ligar e desligar, fazer uma ligação, né? Porque hoje em dia precisa, mas pode jejuar tipo, outras coisas, mas com o objetivo de você dedicar esse tempo ao Senhor. De purificar seus olhos, seus ouvidos, de ouvir o que não deve ouvir, de ver o que não deve ver, de estar forte. Porque às vezes somos nós que nos expomos a situações para sermos tentados. Porque muitas coisas lá, desses filmes, dessa sériezinha, tem lá uma isca. Uma imagem do nada que aparece, opa, o que é isso? Né? Mas quem está com o controle na mão? Quem está com o controle na mão? Nós. Quem tem o poder de decisão? Nós. Mas nós temos que ter cuidado, porque nós somos o guardião da nossa mente aqui. Tá? Então a gente tem que estar sempre forte para resistir a essas coisas. E aí a gente vê lá em Provérbios 27, 7. Provérbios 27, versículo 7, que diz: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Em outra versão diz assim, que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo o amargo é doce. Imagina, está com fome, então é hora de tentar aqui. Faz isso para mim, eu te dou um pedaço de bolo. Faz isso para mim, eu te pago para tu ir naquele restaurante chique, sei lá, alguma coisa aí. Aí uma pessoa que às vezes quer isso, faz um negócio lá para poder alcançar aquela outra coisa. Né? E às vezes isso é usado como uma moeda de troca. Mas vamos dar sequência aqui. Jesus resistiu porque o mais bonito de Jesus é que Jesus estava com fome e ele ainda conseguiu resistir com fome. Porque a Bíblia fala que quem estaria com fome, né, que até o amargo seria doce para Jesus, porque ele estaria com fome. Só que entenda, ele estava com uma fome natural, mas espiritualmente Jesus estava farto. Ok? Então, mesmo que você naturalmente tenha alguma necessidade, se espiritualmente você estiver suprido, nem mesmo com a necessidade natural, você vai pecar. Porque você está firmado, né, na rocha, lá o seu espírito está forte, o seu espírito está alimentado. E mesmo que a carne não esteja, naturalmente falando, mesmo assim você não vai querer comer, né, comidas que não são agradáveis. Jesus disse que uma comida era agradável, ele queria fazer a vontade de Deus. E essa também deve ser a minha e a sua comida. Fazer a vontade do nosso Pai. Todos os dias. Né? Fazer a vontade dele. Resistir aí ao inimigo. Vamos dar sequência aí, no versículo 5. Falando disso, eu me lembrei, já vi um videozinho, tem os judeus ortodoxos, né? Os judeus ortodoxos, eles seguem lá o Velho Testamento e ainda com mais algumas regras rigorosas. E eles só comem comida kosher. E ele falando assim, quando eu vou em outros países, eu passo fome, porque eu não sei se aquela comida, como mataram aquele animal, como fizeram isso, como fizeram X, eu passo fome, mas eu resisto, porque ele entende que se ele comer aquela comida, ele vai pecar. E ele falou, ele falando para os judeus, né? Se vocês não conseguem resistir a isso, vocês estão fracos demais, não podem ser sócios de Deus. E eu lembrei desse videozinho que eu vi desse judeu. E trazendo para nós, irmãos, a gente não está conseguindo resistir. Tipo, um monte de comida, estou com fome, mas as comidas que estão aqui não agradam a Deus. Se eu comer isso, eu vou estar pecando, então eu não posso ser sócio de Deus, como disse ele lá, né? Não dá para ser sócio de Deus desse jeito, tem que resistir. Então,
No 5 diz assim, o diabo, depois de ter tentado Jesus com relação à fome, ele o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Eu acho assim, se fosse um filme, como Satanás é mentiroso. Sabe quando você está assistindo um filme que você vê o vilão prometendo para o bonzinho lá, olhe, faça amizade comigo, eu não vou atacar você. Sabe? Igual também os filisteus faziam, tipo com Golias lá, por exemplo. Os inimigos de Israel falaram assim, se vocês matarem Golias, nós vamos nos render e vamos ser escravos de vocês. Davi matou Golias, eles cumpriram a palavra? Não, começaram a atacar. O diabo, ele fala que vai fazer algo, mas ele nunca faz, irmão. Não aperte a mão dele, porque ele não vai cumprir. Ele sabe que você, honesto, vai cumprir. Mas ele, do outro lado, ele está dizendo, eu vou te dar, Jesus. Ele não ia dar nada para Jesus. Ele só queria que Jesus se prostrasse, né? Porque aí ele ia ganhar o que ele queria, né? Mas ele não ia dar nada para ninguém. Então, Satanás é aquele vilão dos filmes lá, que sempre fala que vai fazer algo, mas é só quando a pessoa acredita, faz o acordo, ele vira as costas e faz diferente. Faz o oposto do que prometeu. Então, quando eu olho e leio isso aqui na Bíblia, eu falo, nossa, como o Satanás é astuto e mentiroso. Muito mentiroso. E como se Jesus fosse querer esses reinos que estavam dominados pelo mal. Jesus é de outro reino, o reino da verdade, da luz, da paz, ele não precisa disso. Deus já deu a ele toda a autoridade nos céus, na terra, né? E embaixo da terra também. Disse assim, ei, Satanás, tu disseste que ia dar a ele, mas não precisa não, porque quem tem a autoridade para dar a ele, o dono da autoridade é Deus, e Deus deu a ele. Nos céus, na terra e embaixo da terra. E ainda Deus pegou a chave de Satanás e falou assim, ei, tu não ia dar nunca, mas eu estou dando agora. Chave da morte e do inferno, agora estão na mão de Jesus. Então, a gente vê aí que a segunda tentação de Jesus, ela vem também, que entra dentro daquelas necessidades do homem aqui, na questão de poder, a ganância, o poder, a autoridade, riquezas, a fama, a influência, o domínio, estar no topo do mundo, fazer parte da elite ali, Essas coisas que aí, às vezes podem encher os olhos e que na aparência parece tudo lindo e maravilhoso. Mas Jesus pode dizer que em alguns casos, a verdadeira riqueza de Deus, ela com certeza ela não traz dor, mas tudo que vem de riqueza, ouro, tudo isso aqui, sem Deus, não tem valor. Porque a verdadeira riqueza, ela vem de Deus. E ela não é imunda. Ela não tem sangue. Ela não tem a culpa do sofrimento de outras pessoas por trás. Satanás, ele não está nem aí se está ganhando dinheiro, destruindo casamentos. Tem sangue de pessoas aí. Ganhando dinheiro, matando pessoas. Que tem pessoas aí que ganham dinheiro para matar pessoas. Eu já escutei um testemunho de um ex-assassino aí, que ganhava dinheiro para matar pessoas. E ele disse que quando ele se arrependeu, ele vendeu todos os apartamentos que ele comprou com esses dinheiros e deu para a família dessas pessoas que ele matou, porque ele não tinha mais como trazer a pessoa de volta. Então, eu acho que a única coisa que ele podia fazer era vender os apartamentos que ele comprou com dinheiro que custou sangue e dar o dinheiro para a família. Só uma forma dele mostrar que ele se arrependeu. Pagou o que ele fez? Não pagou, mas pelo menos mostrou que ele estava arrependido de fato diante de Deus, só que ele não podia corrigir o erro dele. Ele pelo menos tentou reparar ali a situação. Então, assim, Satanás, ele vai dizer, rapaz, esse emprego vai te dar muito dinheiro, vai te dar um carro bacana, uma casa bacana, vai te dar isso, vai te dar acesso a entrar na sala VIP, YXZ, roupa de marca, roupa blá, blá, blá. Peraí, tem Deus nessa história? Se Deus tiver, beleza. Não está não? Então estou fora. E foi isso que Jesus disse para ele. Vamos ver o que Jesus respondeu. Está escrito mais uma vez, pela palavra Jesus disse, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestes culto. Ou seja, Satanás, eu jamais vou me prostrar diante de você.
por nada, né? Se eu tiver que ter alguma coisa nessa terra, autoridade, o que for, fama, poder, dinheiro, sonho realizado, eu vou fazer isso com Deus, honrando a Deus e recebendo dele o que eu preciso receber. Mas somente eu vou adorar ele, eu não vou ter como um ídolo o meu sonho, o meu desejo, porque tem muita gente assim, que se o seu sonho não se realizar, deixa Deus. Então, você colocou o sonho acima de Deus. Porque se eu nunca conseguir isso, então Deus não me ama. Deus ama você. Só que Ele sabe o que é melhor para você do que você mesmo sabe. Então, se você tiver que ser poderoso, tiver que ter fama e tudo mais, que seja junto com Jesus, para Ele te ajudar e a te manter naquele lugar com o coração humilde diante do Senhor, tá? Mas não para você se erguer e depois cair como Saul caiu, que a gente já falou, né? Por causa do poder que subiu a cabeça, tá? Então, vamos dando sequência aqui, é a terceira tentação. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, para lhe guardarem, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Veja só, Satanás, ele usa a palavra de Deus, né, para, mudar o sentido, né, do outro lado ali, e para querer enganar, porque é com mentira que você está vendo assim. Mas ele disse, eu não disse que era para você se jogar de um prédio em nenhum lugar. E poderá, até se jogar de um prédio, o anjo voará e te apanhará. Não está dizendo, se tropeçares em uma pedra, eu estou andando. Não estou voando, caindo. E não fala sobre a gente tentar a Deus. Porque Deus disse, então eu vou entrar nessa rua que está tendo tiroteio, eu vou passar. Não é assim. Então, a gente vê que Satanás ele usa a própria palavra de Deus e fala, não é assim não que está escrito, porque foi assim que ele fez com Eva. Ele falou, se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Quando, ele já era uma imagem e semelhança de Deus. Quando eu leio ali em Gênesis, eu falo, nossa, mas Deus já disse que tinha feito o homem à sua imagem, à sua semelhança, eles já eram. Eles não iam se tornar quando comessem o fruto, eles já eram. Na verdade, quando eles comeram, eles deixaram de ser. E hoje nós estamos sendo restaurados novamente à imagem e semelhança de Deus. Porque o homem deixou de ser quando comeu, na verdade, era o oposto. Só que lá também no Éden, a Bíblia fala que o fruto era bonito aos olhos. Ou seja, aparentemente parecia desejável, bonito, gostoso, saboroso, irresistível. E aí a mulher mordeu, né? E depois Adão mordeu também, então. E aí a gente fala, se não fosse eles, a gente estava vivendo melhor. Bom, irmão, eu não sei, algum da gente poderia ter mordido, né? Então ia acontecer de alguma forma, alguém ia morder uma hora. Então, Deus é bom e glória a Deus que nós já temos a palavra do Senhor que nos dá a certeza de que nós somos vencedores. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o Satanás ele hoje também usa pega um texto fora de contexto, pega uma palavra na Bíblia que não tem nada a ver, não vincula a todo, né, o contexto da Bíblia e fala, não, mas aquilo ali diz isso, aquilo diz não sei o que. Cuidado, irmão, com tudo que não está de acordo com a palavra de Deus, de fato em verdade, pegar um versículo fora de contexto e fazer uma doutrina com isso. Tá? Nós temos que ser cuidadosos, né? Fazer o filtro aqui, como o pastor Luiz fala, né? Muitas vezes temos que ter cuidado com o que estamos ouvindo, né? Saber se realmente, rapaz, é isso mesmo, por ver isso. A palavra de Deus ela não vai se contradizer do início ao final, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso e a gente também não pode arrancar as páginas da Bíblia que a gente acha mais difícil, que a gente não gosta. A Bíblia é o que ela é, tá bom? E a gente vai ver seguindo aí que Jesus respondeu ao diabo o quê? Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E tendo então terminado todas estas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Então a gente vê aí que Jesus ele resistiu com a
palavra. A gente estava cantando aqui hoje, a primeira música que cantamos foi Tua Palavra, ó Deus, escudo e fortaleza. Escudo é algo que me defende, é algo que me faz também avançar. Ele me defende, né, dos dardos inflamados do maligno. Se vier um pensamento errado, com a palavra de Deus eu posso resistir esse pensamento e também tirar ele da minha mente. Isso não é o correto. O correto é o que a palavra de Deus diz que é. E a gente cantou aquilo ali, o que ela disse que eu sou, o que ela disse que eu tenho, o que ela disse que eu posso. Muitas vezes a gente só pensa, o que ela disse que eu tenho, tipo, eu sou rico, eu sou próspero. Amém, irmão? Mas que tal você dizer que ela disse que você é santo? Que você é santo, que você é puro, que você é um homem temente a Deus. Que ela diz que você tem pureza no seu coração. Que ela diz que o seu coração é um coração de carne, que ama o Senhor, que ama a sua palavra. E ela diz que o que ela diz que eu posso, ela diz que você pode resistir ao diabo. Então você pode. Então quando você estiver sendo tentado, você diz, eu posso. E eu já sou mais do que vencedora. Eu já sou mais do que vencedor. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu não vou fazer isso, porque isso não honra o Senhor. Começa a falar, para o seu espírito ouvir, e também a sua carne ouvir, e você dizer, quem manda aqui sou eu e o Espírito Santo. Não é você, alma, que manda. Não vou satisfazer você. Porque esse é o sacrifício que Deus quer. Mas vale nessa, que a gente fala para as crianças. Obedecer é melhor que sacrificar. Porque Deus não está interessado nos sacrifícios. Ele quer que você obedeça. E se você obedecer, não precisa de sacrifício. O sacrifício é dizer não às suas vontades erradas. É resistir às coisas que fazem mal a você, que não levam você para perto de Deus. Lá em Tiago 1,12, diz assim, Tiago 1,12, pela versão King James. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nós somos essas pessoas, irmãos. Nós somos essas pessoas que vamos receber essa coroa da vida. Porque nós amamos o Senhor. E lá em João também fala que aquele que o ama também obedece os seus mandamentos. Que aquele que o ama também deve andar como ele andou. E resistir no diabo como ele resistiu. O que é que a palavra diz sobre isso? A palavra diz que eu não devo me expor a esse tipo de coisa, então eu não vou me expor. Lá em Romanos 8,5. Romanos 8,5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, esses somos nós, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então a gente tem que colocar a nossa carne no canto dela. E dando continuidade, diz, entretanto, vocês que estão me ouvindo, nós não estamos sob o domínio da carne, amém. A carne não é mais o nosso imperador, porque a gente estava no império das trevas lá, a carne dominando sobre a gente, mas ele já nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais, a carne não tem mais domínio sobre nós. Mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em
vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Glória a Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está o quê? Morto. O corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Amém? Nós morremos com Jesus, esse homem carnal, dominado pelas emoções, dominado, estou com vontade, não estou com vontade, estou com vontade, não estou com vontade. Pelo que o olho vê, pelo que pode tocar, pelo que é bonito, que parece legal, pela música que está tocando. Mas nós não somos mais essa pessoa, nós não somos guiados pelas coisas externas, agora nós somos guiados pelo que está dentro de nós, que é a palavra de Deus. Lá em Tiago 4,7 fala: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Não somos nós quem vamos fugir do diabo, mas o diabo vai fugir de nós. Se nós obedecermos a Deus, você só resiste ao diabo quando você faz o oposto, e o oposto é obediência ao Senhor. Quando já fala, mente, rapaz, eu não vou mentir. Ou xinga essa pessoa, grita, responde. Mas tu é muito besta mesmo, tu está com vontade de fazer isso e não faz. Esse é o que o diabo vai dizer. Mas ninguém é besta com Deus. Ninguém é besta com o Senhor. Você está ganhando mais pedrinhas lá na sua coroa, pela sua obediência. Porque as obras dos justos vão acompanhar essas pessoas. A palavra de Deus diz que as nossas obras, naquele dia, vão estar lá e vão passar pelo fogo, para saber se elas vão permanecer. E sabe, essa semana eu acredito que porque eu estava ministrando a palavra, né? O diabo colocou coisas para me tentar, para eu poder pecar. Só que eu falei, mas rapaz, como pode uma coisa dessa? O diabo quer, derrubar a nós. Só que eu falei, em nome de Jesus Cristo, fora todo o mal. Eu tenho a mente de Cristo. E eu comecei a declarar a palavra, irmão. E depois, glória a Deus, eu venci. E eu fiquei celebrando, obrigado, Senhor, eu sou mais do que vencedora, eu sou mais do que vencedora. Ah, eu pensava que você não era tentada, Ana. Todo mundo é tentado, irmão, não sou Jesus. Todos somos tentados. Né? Mas, glória a Deus, eu pude vencer Ele pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra. Porque nós somos tentados no nosso trabalho, na nossa casa, no celular. Ah, é o algoritmo. Que algoritmo é esse que às vezes aparecem coisas que você nunca nem procurou? Ah, só veio aparecer aqui, um dia desse apareceu, estava estudando, apareceu lá propaganda de cerveja. Eu nunca procurei nada de cerveja, porque o meu vai aparecer cerveja. Isso é uma isca de Satanás. Que não aparece só cerveja, às vezes pode aparecer outra coisa, quer dizer, se pegar a isca, pronto, aí começa a aparecer mais e mais. Então não vem dizer que é um algoritmo, na verdade eles estão procurando coisas para colocar lá, porque eles sabem que vai viciar as pessoas naquilo. E como é que eles ganham dinheiro? Quando as pessoas assistem as coisas deles. Né? E aí vai colocar comida que atrai aquelas pessoas. Né? Para morder. Procura, deixa eu ver, esse come minhoca, esse come, deixa eu ver. Eu como a palavra, a gente tem que saber como a palavra de Deus. Amém? Tá? Então assim, a gente tem que guardar o nosso coração. Guarda o teu coração. A palavra de Deus diz lá em Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para eu não o quê? Para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é luz para nós. E a palavra de Deus também, ela é aquela que nos purifica. Né? Como água, ela é água purificadora, irmão. Ela purifica a nossa mente, ela purifica o nosso ouvido, purifica os nossos olhos. Ela é quem purifica tudo em nós. Tá? Então a gente precisa estar sempre se expondo à palavra. Como eu já falei outras vezes que eu ministrei aqui, você toma banho todos os dias, né? Eu creio que sim. No mínimo uma vez. Né? Não somos franceses, então
No mínimo uma vez a gente toma um banho por dia. Pode ser que alguém tome 2 ou 3, conforme a necessidade. Mas por que você toma banho? É porque você nunca mais vai se sujar? Não. É para se manter limpo, certo? Então você se expõe à palavra de Deus para tomar esse banho da palavra e se manter limpo. Se acontecer alguma coisa, se, por exemplo, vamos dizer, sujou sua mão sem querer, alguém passou a lama, coisou aqui, você pega a água e vai limpar. Você não fala, joga mais lama. Não, você vai lá e vai tirar a lama. Se sua roupa estiver suja, você vai tirar e vai colocar a roupa limpa, irmão. Pode acontecer de sujar algo em você. Mas a questão é como você vai reagir se isso acontecer. Porque Davi também, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia fala que ele era temente a Deus. Só que em um momento da vida de Davi, ele caiu no mais profundo lá, pecado. Ele pecou. Porque é para você entender que o homem sem Deus, e Davi sem Deus, ali quando ele deu espaço à carne, olha o que Davi fez. Quando ele não se deixou guiar por Deus, ele se guiou pelo desejo carnal dele, ele foi para o fundo do poço. Só que quando ele fez isso, Deus veio corrigir Davi. E Davi reconheceu que ele era digno de morte. Mas o que foi que Davi foi fazer? Ao contrário de Saul, que ficou lá implorando para o profeta continuar mentindo e fingir que estava tudo bem, Davi foi jejuar, sem comer pão, sem falar com ninguém, foi lá chorar, pedir perdão a Deus, foi adorar. Está escrito o que ele fez. Ele foi se arrepender. Então, se algum de nós tivermos falha na nossa vida, porque certamente tivemos, né? Nós temos que ter arrependimento. Essa é a diferença lá entre Davi e Saul, porque Saul também pecou e caiu, mas veio uma palavra para ele se arrepender e ele não deu a oportunidade ao arrependimento. Então, se a gente estiver fazendo algo que não agrada ao Senhor, hoje é o dia de parar de brincar com isso. É tempo de purificar, é tempo de se arrepender, é tempo de pedir perdão a Deus, é tempo de ser restaurado a comunhão com o Senhor. Deus não vai jogar você fora, porque Deus ama você. Deus só quer o seu coração e o arrependimento genuíno e verdadeiro. Então confessa isso diante de Deus, fala, Pai, a minha carne deseja essas coisas, mas eu sei que isso não é agradável ao Senhor, então faz morrer essa carne. Pede ajuda ao Espírito Santo, irmão. Fala, eu não consigo, sozinho. Mas com a palavra e com o Espírito Santo, você consegue. Muitas pessoas não conseguem sair das drogas na força dela natural, irmão. Elas precisam de Deus para sair das drogas. Elas precisam de Deus para sair da pornografia. Elas precisam de Deus para sair da prostituição. Ela precisa de Deus para sair de muitas coisas. Mas eu sei que Deus faz, irmão. Eu não sei como fazer, mas Deus, Ele pode fazer. Deus, Ele pode te libertar de todo esse mal, de todos esses desejos que não vêm do Senhor, que está trazendo morte e destruição para você e para os que estão perto de você. Deus pode mudar o seu destino e a sua história. Se com sinceridade o seu coração for você disser, Senhor, eu sou e quero ser essa pessoa temente a você. E eu quero honrar a sua palavra. Amém? Então guardem essa palavra no coração de vocês e coloquem em prática. E lembrem, nós temos que ser esses homens e mulheres tementes a Deus. Do jeito que está escrito lá. E Zacarias, homem temente ao Senhor, tem que estar escrito lá. E fulano de tal, eu e você, homens tementes a Deus, que vivem na terra. Amém? Deus abençoe grandemente.